quase nem sou puxa-saco, né? Aqui eu trouxe um vídeo para vocês, ó, de uma efusão pericárdica. Então, o coração estava aqui, né? E esse líquido anecogênico, né, todo pretinho em volta, era a efusão pericárdica, e essa linha branca aqui, essa linha hiperecogênica, é o pericárdio, tá? Essa cadela, ela tinha linfoma. A gente fechou o diagnóstico de linfoma fazendo a coleta dessa efusão pericárdica, tá? O cardiologista que fez, inclusive. Ela tinha efusão peritoneal. E aí a clínica tinha me pedido para drenar o abdômen dessa cadela. E aí, enquanto eu estava drenando o abdômen, eu falei, nossa, deixa eu olhar para o tórax. E coloquei no tórax. Ela não tinha sinal respiratório nenhum, não tinha dispneia, não tinha tosse, não tinha cianose, não tinha nada. E ela estava quase fazendo um tamponamento cardíaco aí, com tanta efusão pericárdica. Então, olha a importância da gente avaliar o tórax do paciente também, né? E mesmo quando ele vai para um ultrassom de abdômen, muitas vezes a gente está avaliando o fígado e consegue ver um pouquinho do tórax, né? E é interessante a gente ficar de olho ali para ver se tem alguma anomalia, algo ali que vai chamar a nossa atenção, né? E saber que tem alguma coisa errada naquele tórax. Aqui eu coloquei umas imagens de ultrassom ocular só para mostrar para vocês como é. Eu sempre achei muito bonito o olho no ultrassom. Então aqui é um olho de um paciente com catarata. Então a gente vê, olha, o cristalino aqui mais hiperecogênico, né? A cápsula anterior e a cápsula posterior bem hiperecogênicas. E o corpo também um pouco mais claro aqui do que deveria ser, né? Aqui um olho normal, né? Que a gente quase não vê. A gente só vê a delimitação do cristalino, porque ele ainda não perdeu a transparência, né? Quando a gente fala da ultrassonografia de abdômen, a gente pensa, né, em que situações, quais as indicações, em que momentos a gente vai ter a necessidade desse ultrassom, né? Então, eu coloquei alguns exemplos aqui, como vômito, anorexia, emagrecimento, né, como sintomas aí gastroentéricos, e que a gente vai correlacionar com alguns achados aí que podem acontecer no ultrassom. Então, processos inflamatórios de estômago, intestino, então uma gastroenterite, a gente consegue identificar pelo ultrassom. Muitas vezes uma massa, uma neoplasia intestinal, uma neoplasia gástrica, que não é tão comum, mas eu tenho alguns casos que eu já peguei de neoplasia em estômago. Enfim, a gente pode tentar observar aí, né, através da avaliação dos órgãos abdominais, as características desses órgãos e tentar entender o que está levando aqueles sinais clínicos, né? Então, se a gente tem um paciente magrinho, e aí eu vejo que tem massa no fígado, massa no baço, massa no rim, enfim, tem vários focos ali de acometimento neoplásico, muitas vezes aquele paciente fazendo uma síndrome paraneoplásica, entrando num quadro de caquexia, ou aquele doente renal crônico terminal, que já está bem velhinho, os rins começando a ter atrofia, né, diminuição de tamanho, irregularidade de contornos, e aí a gente sabe que a perda de peso naquela situação, né, para aquele indivíduo está relacionado com isso, né? Então, o ultrassom, na verdade, ele vai ser, né, como montar um quebra-cabeça, como entender as características dos órgãos e tentar correlacionar essas características com os sintomas, os sinais clínicos e as alterações laboratoriais que o paciente apresenta, tá? E, gente, montar esse quebra-cabeça é fascinante. É, assim, é desafiador e é muito legal. Eu vivo disso, essa é a minha paixão, né? Essa é a minha curiosidade, é o que me faz acordar de manhã e falar, oba, vamos lá, vamos atender mais um paciente e vamos ver o que que a gente vai descobrir hoje, né? O que que a gente vai conseguir fazer de bom hoje por esses animais. Então, é muito gostoso trabalhar assim, né? E principalmente quando a gente já está há um tempo no mercado, já tem uma sintonia com os colegas, a gente já está acostumado a interagir com essas pessoas, a trabalhar com essas pessoas, fica tão legal, sabe? Fica tão agradável e a gente consegue salvar muitas, muitas vidas fazendo bons diagnósticos aí e ajudando, né, dando direcionamento para os clínicos, tá? Quando a gente fala de trato urinário, então hematúria, disúria, anúria,
tudo isso vão ser sintomas que vão ser investigados aí, que a ultrassonografia vai dar bastante informação. Então, o animal não está urinando, tá? Ele está obstruído ou ele parou de produzir urina, né? Então, é importante a gente ter essas informações, saber exatamente o que está acontecendo, né? Febre de origem desconhecida, então o ultrassom também vem nesse contexto aí para tentar identificar o que eventualmente pode estar causando febre, e às vezes é algo que a gente não está nem imaginando, como por exemplo, um abscesso pancreático, um abscesso hepático, né? E que se não tivesse feito um exame de imagem, jamais teria encontrado aquela lesão, né? Pesquisa de metástases, e aí, gente, eu recebo bastante pacientes que vêm para fazer ultrassom de abdômen comigo, e no laboratório onde eu trabalho também tem o serviço de raio-x, e aí eles estão sempre indo fazer raio-x de tórax também, tá? Não é o foco aqui, mas só lembrar, gente, 3 projeções de tórax, pelo amor de Deus. Pesquisa de metástase pulmonar se faz com 3 projeções radiográficas, tá? Não vem só com lateral e VD, ou só lateral, ou só, não, vamos fazer uma VD, que aí já pega os 2 pulmões. Não, tem que fazer as 3 projeções, tá? Aliás, falam até de fazer a DV, né, a dorso ventral, né, com o animal em decúbito dorsal, decúbito ventral na mesa, né? Enfim, só para a gente lembrar um pouquinho aí desses exames, da importância deles, né, da gente saber em que situações a gente vai solicitar cada um e orientar os nossos clientes. Com relação a alterações nas fezes, né, hematoquesia, disquesia, então eu pego bastante pacientes com alterações inflamatórias, eu tenho pego muitos cães com colite, muitos animais com colite, às vezes todo o intestino tá bonitinho, só a parede do cólon espessada, e aí a gente vai perguntar para o tutor, tá tendo fezes com sangue vivo, né, com estrias de sangue, fezes com muco, né, e a gente sabe que é bem característico dessa alteração de cólon mesmo, né. Poliúria, polidipsia, ela vai ser investigada, então muitas vezes a gente pensa, fala em poliúria, polidipsia, pensa em diabetes, né, mas às vezes o paciente tem um hiperadrenocorticismo e a gente faz ultrassom, vê as adrenais aumentadas e entende que aquele animal provavelmente tem o cortisol aumentado, e o cortisol é hipertensivo e hiperglicemiante, né? E aí muitas vezes a gente vai ter o aumento da diurese, então normalmente que a gente vê uma bexiga bem cheia, bem distendida, e às vezes é interessante falar, ele acabou de urinar. Aí a gente põe na mesa, a bexiga tá enorme, né? Ou ele não conseguiu esvaziar a bexiga, ou ela já rapidamente encheu novamente, né? A gente pode ver também a pelve renal um pouquinho dilatada quando tem aumento da diurese. Então, o paciente fazendo poliúria, polidipsia, o paciente tomando diurético, tomando corticoide, ou um paciente numa fluidoterapia intensa, eles vão fazer a dilatação da pelve renal, uma dilatação discreta de pelve renal, e que a gente consegue avaliar no ultrassom e saber, olha, essa pelve dilatada provavelmente está relacionada com o aumento da diurese. A gente pode ver também o jato ureteral, então o momento que o esfíncter ureteral abre e a urina que estava dentro do ureter entra na bexiga, e aí faz um turbilhonamento lá na bexiga, que é uma imagem linda de ver, e muito bacana, muito sutil, né, e muito interessante da gente avaliar. Enfim, eu fico encantado, né, com as belezas, com as coisas que a gente vê na ultrassonografia e as correlações que a gente faz com a clínica. Eu acho tão fascinante, tão incrível isso. Espero que eu consiga passar um pouco disso para vocês, né, e principalmente dessa paixão por isso, né, e dessa curiosidade de montar quebra-cabeças e de chegar a diagnósticos cada vez mais sensíveis, mais refinados, aí, mais específicos, né. A gente também vai fazer a avaliação, né, ultrassonográfica dos pacientes com cios irregulares, então a gente vai procurar por ovário policístico, hiperplasia endometrial cística, metrite, né, as metrites pós-parto, paciente que tem secreção vulvar, então a gente vai ver se é uma piometra, ou, não, é castrada, mas será que não tem uma piometra de coto? Será que não tem um ovário remanescente? Né? Então tem uma série de coisas que a gente avalia nesse sentido também na parte reprodutiva, tá? E, além de tudo isso que eu falei, a gente pode ter também aquele paciente que chega, que eu falo que é o sonho do ultrassonografista, que é aquele tutor que chega e fala, olha,
meu cachorro não tem sintoma nenhum, eu trouxe só para fazer um check-up. E aí, a hora que faz o exame de sangue, ultrassom, se surpreende, porque sempre encontra alguma coisa importante ali, né? Ou muitas vezes, né, encontra alguma alteração importante, que se não tivesse feito os exames, não teria identificado. Então, eu gosto muito de ressaltar a importância do ultrassom como check-up, né? Então, se você não trabalha com atendimentos emergenciais e trabalha com uma rotina de consultas, né, e trabalha com a parte de medicina preventiva, você pode incluir a solicitação da ultrassonografia nos exames de check-up dos seus pacientes. E eu acho isso fantástico, eu acho que contribui bastante aí para enriquecer a, toda a avaliação daquele caso, né? Bom, então aqui a gente estava falando sobre o check-up. Então, pessoal, quando a gente fala sobre o ultrassom como check-up, ele é uma ferramenta realmente muito importante, porque avalia todos os órgãos abdominais, vai identificar as organomegalias. Então, qualquer aumento, seja o aumento do fígado, do baço, do rim, do ovário, do útero, da próstata, né? Esses aumentos de tamanho são perceptíveis aí ao ultrassom, tá? O ultrassom, ele faz uma imagem que é bidimensional, então a gente sempre vai avaliar de forma bidimensional uma estrutura que é tridimensional, né? E é por isso que é importante a gente fazer cortes diferentes desse órgão, daquela estrutura que a gente está avaliando, tá? Eu falo que é como olhar para uma escultura, quando a gente está no museu aí que a gente quer avaliar uma escultura. A gente nunca vai chegar e olhar só de frente, a gente vai olhar de lado, vai olhar do outro lado, vai olhar por trás, para a gente ver aquela estrutura como um todo. E é basicamente isso que a gente faz no ultrassom, tá? Então, realmente é bem importante a gente saber fazer essas aferições. Quando a gente muda os cortes, faz um longitudinal e um transversal, por exemplo, da próstata, a gente consegue fazer cálculo de volume, e aí aquele volume prostático vai me permitir classificar aquela próstata com relação ao tamanho, se está aumentada, se está diminuída, se está normal, né? Então a gente tem uma série de possibilidades aí e é importante que a gente saiba explorar esses recursos, tá? O ultrassom, ele também detecta lesões focais e difusas. As lesões focais, ele tem uma alta sensibilidade para detectar. As lesões difusas, nem tanto, tá? Alguns livros de oncologia falam aí que as doenças infiltrativas do fígado, né, as neoplasias infiltrativas de fígado, são detectadas em cerca de 30% a 40% dos casos pelo ultrassom. Por quê? A gente só vê uma textura mais heterogênea do parênquima e muitas vezes pensa que aquilo pode ser uma doença inflamatória crônica, né, uma hepatopatia crônica, um infiltrado gorduroso, uma esteatose hepática, né? E quando a gente vai fazer coleta de material, perdão, quando a gente vai fazer uma coleta de material para cito ou para histologia, aí que a gente consegue detectar que tem um envolvimento neoplásico ali, tá? Então, lesões difusas, normalmente o ultrassom tem baixa sensibilidade, tá? Hoje, a imagem dos equipamentos, ela melhorou tanto que essa percepção de mudança de textura do órgão, ela está mais fácil de ser identificada hoje do que quando a gente tinha os outros equipamentos que todos davam uma imagem mais granular, né, uma imagem com aspecto mais grosseiro. Então, esse avanço tecnológico realmente permitiu que a gente fosse mais além aí nos nossos diagnósticos, tá? Quando a gente fala em lesões focais, a gente vai pensar em cistos, em abscessos, em nódulos, em calcificações e nas litíases, né? Então, os cálculos renais ou os cálculos que estão passando pelo ureter ou pela uretra, que a gente também consegue identificar como uma lesão focal. O que eu acho interessante também é a detecção do líquido livre abdominal pelo ultrassom. A ultrassonografia é a ferramenta mais precisa para detectar a presença de líquido livre no abdômen. Um volume pequeno, poucos ml de líquido livre no abdômen, já
permitem que uma identificação desse líquido seja feita pelo ultrassom. Então, ele é o exame padrão ouro quando a gente está em busca de hemorragias, de focos de hemorragia iniciais, tá? Aqui, pessoal, eu gosto muito de falar sobre o preparo do paciente, porque eu acho que é muito negligenciado. Então, a gente tem a gente tem um jejum que precisa ser feito, né, nesse animal. Eu percebo muitas vezes que a pessoa acha que é besteira fazer e acaba deixando o animal se alimentar, e aí muitas vezes a gente fica em dúvida, né, se será que tem alguma coisa que aquela fermentação daquele alimento produzindo gás vai se sobrepor e vai impossibilitar que a gente identifique desculpa, que a gente identifique uma estrutura ou outra, né? Ou às vezes, né, o animal está com suspeita de corpo estranho e aí acabou de comer e vai para o ultrassom. A gente não vai enxergar nada, né? A gente vai ver um monte de alimento lá no estômago, vai ver um monte de gás no intestino e aquele exame vai ficar horrível e não vai ter valor diagnóstico. É isso que as pessoas não entendem. Todo dia eu recebo pelo menos uma ligação lá no laboratório de cliente falando: ah, não, mas em tal lugar, ou o doutor fulano não pede jejum, eu vou fazer lá com o doutor fulano. Então, assim, as pessoas deviam prezar pela qualidade, né? Quando a gente pede um preparo, está pedindo jejum daquele paciente, é para fazer um exame bem feito, né? Eu não tô lá para torturar ninguém, para fazer bicho nenhum passar fome, né? Nosso objetivo é simplesmente fazer um exame de ultrassonografia de excelência, tá? Então, mas se comer, dá para fazer também, dá, mas eu não vou conseguir ver o pâncreas, não vou conseguir ver adrenal, vou ter uma série de limitações. Aí, será que aquele diagnóstico que eu fiz realmente está completo? Será que aquele paciente foi identificado com todas as alterações que ele tinha naquele exame? Então, muitas vezes, o preparo é que vai determinar a realização de um exame ideal, tá? Quando a gente fala de gestação, eu falo que normalmente eu não peço jejum para paciente gestante, principalmente quando está no final da gestação, tá? No terço final, os bebês já estão bem grandes, eles se sobrepõem a tudo, na verdade, é difícil a gente não ver os bebês, né? Então, a paciente gestante eu não costumo pedir jejum, não. Claro que ela vai ficar de barriga para cima, então, se ela tiver com o útero muito distendido, não vai ser conveniente, não vai ser confortável para ela ficar deitada, né, de barriga para cima, com aquela distensão toda, tanto do útero quanto do estômago, se ela acabou de se alimentar, né? Então, bom senso, né? Eu acho que comer umas 3, 4 horas antes do exame tá ótimo e dá para a gente fazer sem problema nenhum. Agora, não, tá com 16 dias, 18 dias que cruzou, foi inseminado, o tutor tá ansioso e quer fazer logo o diagnóstico da gestação. Aí eu vou ter as vesículas, se tiver realmente prenha aquela cadela, eu vou ter as vesículas gestacionais bem pequenininhas. E a gente pode ter sobreposição do jejum. Então, se tiver gases ali em estômago, em intestino, vai se sobrepor e eu não vou conseguir ver, tá? Então, se o paciente estiver em jejum e eu tiver com um bom equipamento na mão, com uma imagem de boa qualidade, eu vou conseguir fazer uma detecção precoce dessa gestação, né, de uma maneira bem interessante e inclusive conseguindo contar quantas vesículas gestacionais tem e tudo mais. Então, claro, nem todas as vesículas podem se desenvolver, algumas delas podem regredir, então não é porque eu contei, por exemplo, 6 vesículas que vão nascer 6 bebês, né? Precisa acompanhar, uma série de coisas pode acontecer nessa gestação, mas a gente consegue trabalhar com bastante segurança, né? E fazer avaliações bem completas e bem interessantes. Para abdômen total, eu tenho pedido de 8 a 12 horas de jejum alimentar, tá? Na Europa se pede até 24 horas de jejum quando a gente está com suspeita de gestante ou o paciente tem alguma lesão. Desculpa, gente, eu perdi. Tava lendo aqui a pergunta do chat. Mas, enfim, um jejum de 24 horas, ele vai ser interessante quando a gente está procurando por alguma lesão muito pequena. Então, um shunt intrahepático ou mesmo extrahepático. Enfim, quando a gente imagina que tenha alguma lesão que seja mais desafiadora aí, que vai requerer um preparo melhor do nosso paciente.
Só tomar cuidado para esse paciente não fazer hipoglicemia, né? Obviamente, eu nunca vou fazer um jejum de 24 horas num filhote, que eu sei que 4 horas, 6 horas em jejum ele já está fazendo hipoglicemia. Então, precisa tomar cuidado e ver qual é o paciente que a gente vai sujeitar a um jejum mais prolongado e se realmente é necessário, né? Não urinar pelo menos 2 horas antes do exame, por quê? Eu preciso que ele esteja com um mínimo de urina na bexiga para eu poder avaliar não só a parede da bexiga, mas também para eu poder avaliar o aspecto da urina. Se tem sedimento, se tem celularidade, se tem cálculos, o que está acontecendo ali, né? Então é importante que o animal não urine. Eu faço tricotomia usando uma lâmina 40, tá? Com aquela máquina da Andes, aquela máquina de tosa da Andes, e a gente precisa tomar cuidado, porque essa lâmina ela é bem afiada. Então, às vezes, a gente pode cortar mamilo, cortar pele, né? Então, aprendam a fazer a tosa direitinho. Normalmente, eu palpo o chifoide, toso do chifoide para baixo, tá? Sempre no sentido do pelo, nunca fica indo contra o pelo. E essas raças de pelo curto, tipo um pincher, um tekel, né, que tem o pelo bem curtinho, eu não estou mais fazendo tricotomia deles porque eu percebo que não faz a menor diferença, tá? Então, esses animais que têm bem pouquinho pelo no abdômen, eu estou conseguindo fazer o exame sem precisar raspar, tá?